Você está vendo o Mar Sem Fim aí em Alcatrazes. A partir de semana que vem a gente vai estar aqui no Oiapoque. O Mar Sem Fim já está ali no Rio Oiapoque, no extremo norte do Brasil, para levar para você todas as aventuras. Mas isso é só semana que vem. Hoje você acompanha uma edição especial de estreia do arquipélago de Alcatrazes. A série de televisão Mar Sem Fim nasceu no ano passado, no arquipélago dos Alcatrazes, litoral norte do estado de São Paulo. Descoberto pelos navegadores portugueses durante as primeiras expedições ao sudeste brasileiro, no início do século XVI, o arquipélago dos Alcatrazes abriga o maior ninhal de aves marinhas da região sudeste do país. E este foi o cenário escolhido para a gravação do nosso primeiro programa em julho de 2004. A primeira vez que Alcatrazes apareceu nos livros de história foi no relato de Pero Lopes de Souza, irmão de Martim Afonso de Souza. Essa expedição foi a quarta expedição depois do Pedro Álvares Cabral, que a coroa portuguesa mandou para o Brasil. Eles vieram em 1531 e com Martim Afonso de Souza comandando. E a viagem toda, você tem ela toda relatada, porque essa era a técnica de navegação de antigamente, né? O pessoal sempre tinha a bordo um bom escritor que descrevia passo a passo a viagem, porque era com esse relato que depois um outro comandante português ia repetir aquilo e ia descer mais para o fim. Então, por causa disso, eles descrevem a costa em minúcia. E no relatório do Pero Lopes de Souza, no relato dele, ele conta a velejada então que eles deram do Rio de Janeiro até Cananéia. Foi bastante peculiar, porque a costa estava completamente coberta e eles então tiveram que navegar assim, na direção da costa quando eles ouviam o barulho das ondas, sem enxergar a praia por causa da cerração. Quando eles ouviam o barulho das ondas, eles davam bordo e saíam para fora. E assim eles vieram entrando e saindo, passando por Angra dos Reis, depois passando pela costa da Ilhabela. E depois passaram pela costa da Ilhabela, a frota se dispersou. Eles então, o Pero Lopes conta que eles foram para a ilha do Toque-Toque, que é bem perto do continente, na expectativa de reagrupar a turma toda. Mas não foi possível, as outras naus não chegavam. Então ele saiu de Toque-Toque e veio a nau do Pero Lopes, mais a do Martim Afonso de Souza. Toque-Toque está mais ou menos nessa direção, aqui. Eles saíram de lá e vieram navegando. E de repente, tinha uma cerração muito forte, eles não viram, de repente no relato, o Pero Lopes diz que a nau do Martim Afonso de Souza quase bateu na pedra. O gurupês, ele fala textualmente, o gurupês quase bateu na pedra. E aí ele descreve a ilha de Alcatrazes, fala das fragatas e do Alcatraz, ele fala da árvore de rabo bifurcado, e naquele tempo as navegações não tinham muita comida, etc. Então eles descem na ilha de Alcatrazes para matar esses pássaros, levar os pássaros para alimentar as duas caravelas. Desceu Pero Lopes de Souza e Martim Afonso de Souza. Foram os primeiros europeus a porem o pé nessa ilha em 1531. E ela parece que tem uma saga de sofrimento, porque depois de matar uma quantidade enorme de pássaros aí, a ponto de encher, lotar o batel, como ele explica, ele ainda ateou fogo no topo da ilha, porque naquela época as caravelas se comunicavam com sinais de fogo. E como ele queria reagrupar o grupo, ele subiu até o pico mais alto de Alcatraz e tacou fogo. Isso foi em 1531, foi o primeiro relato. O segundo relato aconteceu 20 anos depois com Hans Staden, mas isso é história para outra hora. A viagem do Mar Sem Fim começa em Santos, litoral norte de São Paulo. Deste ponto até o arquipélago são cerca de 35 quilômetros de velejada.
Na tripulação, além do comandante João Lara Mesquita e do imediato Alonso Góes, responsáveis pela navegação, eu, Paulina Chamorro, o repórter cinematográfico Fernando Sampaio e os nossos convidados, o biólogo Fausto Pires de Campos e o pesquisador Celso Savioli. A viagem até o arquipélago dura cerca de 5 horas. Navegamos a uma velocidade média de 7 milhas por hora, o que dá cerca de 14 quilômetros por hora. No percurso até Alcatrazes, cruzamos com navios, barcos pesqueiros e aves marinhas, além de um maravilhoso pôr do sol. Após algumas horas de sono, a tripulação do Mar Sem Fim desperta no Saco do Funil, uma região abrigada e protegida dos ventos. A área também é conhecida por ser utilizada pela Marinha do Brasil desde 1982 para exercícios de tiro. Os alvos estão pintados no costão do Saco do Funil. Recentemente, no final de novembro do ano passado, uma tragédia anunciada. Durante mais um exercício de tiro da Marinha, uma área de 14 hectares na ilha principal, começando pelo Saco do Funil, pegou fogo, como mostram estas fotografias aéreas. Por 4 dias, Alcatrazes ficou em chamas. 4 meses antes deste acidente ecológico, em julho, o biólogo Fausto Pires de Campos, nosso convidado nessa etapa, já alertava para os riscos de incêndio que os exercícios da Marinha provocam no arquipélago. A Marinha do Brasil ela faz exercício de tiro em Alcatraz há muito tempo, mas nos anos 80 ela instalou uma infraestrutura para observar, ela pintou alvos na costeira e padronizou mais esses exercícios. E hoje ela é a principal responsável pelas alterações que tem na ilha, porque a gente fala das alterações antrópicas, né, como os faroleiros, como o bambuzal, tem alguma modificação que o homem criou, mas o principal responsável hoje é a Marinha do Brasil. Ela alterou cerca de 70 mil metros quadrados no Saco do Funil. Com a supressão da vegetação, surgiu o capim-gordura. Ele vem pelo vento, é um capim africano e ele se instalou. E aí a cada exercício, ele deixou a condição muito pior, porque aí qualquer faísca provocava incêndio, né? Então a floresta que existia no Saco do Funil, ela desapareceu nessas 2, 3 décadas que o exercício foi continuado ali. Mas ele é um capim africano, é um capim-gordura. As entidades ambientalistas continuam lutando pela preservação de Alcatrazes e pela criação de um parque nacional marinho na região, mas até agora não venceram esta queda de braço. Por isso, aproveite esta volta pelo maravilhoso arquipélago. Em poucos anos, tudo isso poderá estar muito diferente. O arquipélago dos Alcatrazes compreende uma área total de 170 hectares. Só a ilha principal, também conhecida pelo mesmo nome do arquipélago, tem 129 hectares. As demais formações, muitas por sinal, são 5 ilhas, 1 ilhota, 6 lajes e 2 parcéis. Na ilha principal, há o Pico dos Alcatrazes, uma formação parecida com o Pão de Açúcar do Rio de Janeiro e que atinge 316 metros de altura. Após o passeio pelo arquipélago dos Alcatrazes, terra firme. A equipe se prepara para o desembarque na ilha principal. Bom, vocês viram a tripulação acordando, amanhecer na ilha dos Alcatrazes e uma volta pela ilha principal do arquipélago dos Alcatrazes. Agora nos preparamos para desembarcar na ilha e ver de perto o maior ninhal do sudeste do Brasil, o maior ninhal de aves marinhas, as atobás, fragatas, 30 réis,
e muita diversidade nos aguardam. Nós vamos desembarcar num bote, saindo do veleiro vamos num bote plástico e aí podemos ver de perto, vocês verão imagens fantásticas. Até lá! Bom, para o desembarque numa ilha como a Ilha dos Alcatrazes é necessário proteger todos os equipamentos que temos a bordo. Inclusive pela maresia, pode respingar alguma coisa, a água do mar e estragar esses equipamentos. Então tudo deve estar muito bem protegido. E hoje nós demos muita sorte porque o mar está bastante tranquilo, então não teremos tanta dificuldade para desembarcar como em outras vezes. No próximo bloco, você acompanha o desembarque da equipe nos Alcatrazes e confere as lindas imagens do maior ninhal de aves marinhas do Sudeste brasileiro.